Olá, meu nome é Sérgio, eu represento a Exata Etiquetas, uma indústria gráfica que está há mais de 30 anos no mercado. A gente está situado em São Paulo e um dos segmentos que a gente atende é o de identificação e rastreamento de peças têxteis, ok? Nesse vídeo especificamente eu vou trabalhar mais em cima do público que tem ILPIs, né? Ou lavanderias que atendem casas de repouso, tá certo? Porque foi daí que a gente começou o trabalho, tá? Nesse segmento. Inicialmente, há mais de 10 anos atrás, a gente começou a buscar matérias-primas e desenvolver produtos para identificação de uniformes industriais pesados e também enxovais de hotéis e hospitais, ok? Com o passar do tempo, a gente percebeu que algumas lavanderias estavam se especializando em casas de repouso. E aí, era muita peça de casas de repouso diferente, de pessoas diferentes, e era necessário que essas peças fossem identificadas, tá? Então a gente desenvolveu um material para isso, tá? Onde a lavanderia, na hora que você recebia as peças novas, já sabia de quem era, colocava o nome. Normalmente também na lavanderia se coloca um código de barras, porque os volumes são muito grandes e eles trabalham já com software de gestão para isso, para poder rastrear e separar as peças. E a partir daí a peça ficava identificada durante a vida útil dela, ok? Então a gente percebeu que as lavanderias estavam precisando, mas em muitos casos também as próprias ILPIs, por falta de mão de obra especializada de lavanderias próximas, que poderiam atendê-las, mas não tinham condição de fazer a separação, as próprias casas de repouso começaram a nos procurar para a gente criar uma solução que na verdade é a mesma, só que a gente deixou ela um pouquinho mais simplificada, com menores quantidades e umas possibilidades onde envolve menos equipamentos, para poder atender diretamente as ILPIs, porque, querendo ou não, os volumes são menores do que uma lavanderia que atende várias ao mesmo tempo, correto? Vale lembrar que a Anvisa tem uma resolução, a 283 de 2005, onde você deve individualizar os itens das pessoas que estão residindo na casa de repouso, tá? E as roupas são uma desses itens, tá certo? E aí, no caso das roupas, especificamente, a gente segmentou uma parte dessas etiquetas que a gente já usava para essa aplicação e criou algumas outras que eu vou mostrar aqui, tá? Óbvio, tudo isso foi criado porque os familiares reclamam, né? Porque a peça está trocada, porque a peça perdeu, está sempre levando roupa para casa de repouso e a casa de repouso não sabe onde é que está, tá certo? Lógico, isso além da resolução da Anvisa que obriga, tá? Mas enfim, a gente recebeu essa demanda e aí a gente criou alguns produtos, tá? Entre eles, eu posso, por exemplo, fornecer uma etiqueta totalmente em branco, tá certo? Para que a casa de repouso escreva com a caneta adequada, que é o marcador permanente, tá? Na etiqueta e faça a aplicação. Bem simples, tá? Mas funciona. Aí a gente desenvolveu um produto um pouquinho mais caprichado, que é o seguinte: você tem o logo da casa de repouso e no espaço à direita você fica com uma área para poder fazer a escrita, perdão, dos nomes das pessoas, tá? Então, você tem aqui o logo e aqui você escreve, tá? Algumas casas de repouso compram um jogo assim, então você tem a etiqueta que vai na roupa das pessoas e essa aqui que seria para um enxoval da casa de repouso, tá? Até aqui, o que a gente está fazendo? A gente está colocando nomes, pelo menos, para que as peças não se misturem, tá certo? Ou, para quando vá para a lavanderia, que a lavanderia saiba de qual é a ILPI, tá certo? Nos casos, obviamente, onde a lavanderia fica terceirizada, tá certo? Muito bem. Além disso, aí a gente passa a ter
um pouquinho mais de controle, tá? Então, como é que seria isso? A gente pode fornecer a etiqueta, ela vem sequenciada com código de barras ou número apenas, se você quiser. E aí você tem um espaço em cima também para escrever o nome da pessoa, tá? Então, você passa a já ter um certo controle um pouquinho maior, por quê? Porque você tem um registro da peça. Então, a peça número 000029 pertence ao seu João, tá? Já está escrito aqui, vai para a roupa do seu João e você pode, inclusive, falar qual é a roupa do seu João. É uma calça, jeans, assim, sensato, que fica cadastrado isso, tá? Onde que eu posso usar isso? Eu posso ter, se eu quiser, uma planilha para fazer um controle, pelo menos para... Vai sair as roupas, vamos fazer a bipagem de todos os códigos de barra. Eu tenho um cadastro separado, mas eu bipo o que está saindo, mando para a lavanderia, quando voltar eu bipo de novo. Pelo menos eu sei se alguma coisa foi e não voltou, ok? Muito bem. E indo um pouquinho mais adiante, aí a gente vai ter a aquisição de etiquetas em branco, em rolo, do ribbon, que é essa fita de impressão, ok? E esses insumos são colocados dentro de uma impressora, nesse caso aqui, tá? E aí, essa impressora tem um software, esse software é gratuito, tá? Mas lembrando, é um software apenas de impressão, não é um software que faz nenhum tipo de controle das peças, tá? É só para imprimir, tá? Esse software é gratuito, você consegue diagramar as etiquetas dele, pode colocar numeração sequencial, tá? Dependendo do modelo da impressora, tem um software que aceita, inclusive, banco de dados. Então, se você tiver um lote muito grande de etiquetas para fazer, você consegue colocar o nome de 100 pessoas com todos os códigos de barra e ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer uma impressão aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui está saindo uma numeração sequencial no código de base e eu estou colocando o nome de uma pessoa em cima, tá? Então, vou imprimir aqui 5 etiquetas. Pronto. Aqui, essas 5 aqui. Então, eu fiz da Dona Fátima, começando com o número 000034 até o, perdão, começando o número 30 até o número 34, tá? Eu posso fazer isso aqui livremente. Esse layout aqui é um layout sugerido, tá? Mas tem casas de repouso que pode colocar, por exemplo, o número do apartamento, se achar adequado ou não, ok? Tá? Mas enfim, basicamente é isso. Então eu tenho a etiqueta que eu escrevo, podendo ser ela mais personalizada ou não. Eu posso escrever também numa etiqueta que já tem uma numeração sequencial pronta, ou eu posso ter uma impressora e fazer o que eu quiser, não colorido, tá? Tudo preto e branco que é feito aqui, ok? Na impressora. Mas esses são as possibilidades que a gente criou para atender a casa de repouso ou, eventualmente, também a lavanderia que atende a casa de repouso, tá certo? Uma dúvida muito recorrente é a respeito da durabilidade do produto, tá? Como eu disse antes, esse produto foi desenvolvido para uniformização pesada, tá? Então, por mais que a lavagem das peças de uma casa de repouso sejam industriais ou semi-industriais, por causa dos níveis de contaminação, né, de fezes, urina, sangue, apesar disso, a lavanderia industrial pesada, por exemplo, que atende indústria mecânica, mineração, tem uma agressividade muito maior, tá? Então, a etiqueta é feita para durar a vida útil da peça da pessoa mesmo, tá? Se não acontecer nada fora do normal, tá? Com a etiqueta, que pode sofrer alguma coisa, um dia alguém vai passar de algum jeito errado, ou cutuca a etiqueta, depois eu vou mostrar até como é que aplica, como é que tira, mas o que pode acontecer é só isso, tá? De alguma intercorrência durante a vida da etiqueta, mas é para ela durar realmente o mesmo tempo que a roupa da pessoa, tá certo? Tá? Isso é importante. Que tipo de tecido podem ser utilizados? Todos, tá? Então ela vai colar em qualquer tecido, mas tem que ser tecido,
tá? Não pode ser nada que tenha resina, não pode ser nada que seja plastificado, aí não vai funcionar, tá bom? O problema, na verdade, está no tecido. Por quê? Se você tem uma peça de cetim que você não pode passar, então, em hipótese alguma, você vai poder deixar ela 190 graus, 9 segundos, fazendo uma aplicação aqui. E é sem se mexer, não é esfregando, não, é aplicado, tá? Como eu vou mostrar. Então, a etiqueta exige, no caso desse material que nós estamos trabalhando hoje, que é o EXHS35, tá? Se houver alguma evolução, obviamente, os parâmetros mudam um pouco, mas é 190 graus, 9 segundos, numa aplicação parada, estática, com bastante pressão. Então, assim, se o tecido não aguenta isso, não adianta a etiqueta aguentar, porque esse é o parâmetro da etiqueta. A gente até pode diminuir um pouco para 190, talvez 170 graus e deixar o tempo um pouquinho maior, ou tentar diminuir um pouquinho o tempo, se não baixar muito a temperatura, ok? Mas não muita coisa, porque senão você não consegue fazer com que o adesivo derreta e se funda a peça, porque essa que é a ideia, que o adesivo entre no tecido e é daí que ele não sai mais, ele está grudado no tecido, tá certo? Lógico, todo mundo busca alternativas, então, por exemplo, eu estou com uma peça muito delicada, ou eu não tenho lugar para colar essa etiqueta de forma satisfatória, eu posso procurar, por exemplo, a etiqueta original da roupa, né? Essa que é a etiqueta bordada. Então eu colo a etiqueta termocolante na etiqueta bordada da roupa. Não deu, então veja se tem um forro, veja se tem uma costura dupla, veja se tem algum lugar onde a etiqueta pode ser fixada. Não tem jeito nenhum, não tem problema. A etiqueta, ela é composta por uma trama ultra fina de tecido internamente. Então o que acontece? Se você quiser, você pode costurar ela. Então você não precisa aplicar, não é obrigatório aplicar com a prensa, tá? É lógico, é muito mais prático. Mas não deu, essa peça não dá. Tá bom, então costura ela na ponta, as duas pontas, do jeito que achar melhor, e aí você consegue fixar, tá? Isso não vai fazer com que mude a durabilidade da etiqueta, tá bom? A única coisa que a gente recomenda é que não faça pontos muito, muito perto um do outro, né? Que aí você faz com que a serrilha fique muito pequena, você pode fazer com que a etiqueta se quebre, né? Tá? Nessa serrilha. Mas fora isso, não teria problema nenhum, tá ok? Vamos lá. Existem, como eu falei antes, né, das lavanderias, existem casas de repouso que se especializaram muito nisso, e inclusive tem o software de gestão, tá? Aí como é que funciona? É a mesma coisa que está na lavanderia, só que está dentro de uma casa de repouso ou talvez de uma ILP que tem várias unidades. Então você tem um software fazendo o controle das peças, você tem uma usina de lavanderia central para atender todas elas e você começa a identificar as peças com código de barras, com nome, cadastra isso. E nesse software de gestão, você sabe, peça que foi que peça que voltou, assim como a gente supôs de fazer na planilha, mas isso de uma forma muito mais profissional. Aí você vai emitir relatório, quantas vezes a peça lavou, quando não lavou, você pode inclusive falar se soltou um botão, você pode escrever. Então você tem o histórico todo da peça, tá ok? É um trabalho de excelência, vamos dizer assim, quando se fala de gestão de têxteis, tá bom? Então, cabe a cada um analisar o investimento que tem que ser feito, tá certo? Eu vou agora aplicar uma etiqueta para a gente ver. Eu vou aplicar e depois vou remover, tá ok? Então, aqui a prensa já está regulada, tá? O legal da prensa, e até vou entrar no assunto sobre ferro de passar daqui a pouco, é porque a prensa, você regula o tempo e a temperatura que ela tem que trabalhar, ela vai te avisar na hora que terminar o trabalho para você levantar, e você consegue regular a pressão. E essa pressão, ela não precisa ficar sendo exercida durante o trabalho, tá? Então, basicamente é o seguinte, então, estou com um tecido aqui qualquer, tá? Então vou no cantinho aqui, né, como se fosse uma camisa. Aí vou no cantinho aqui colocar a minha etiqueta. Então, nesse caso aqui, volto a dizer, né? Está regulado para 9 segundos,
190 graus. Pronto. A gente só não movimenta muito aqui a peça para ela esfriar. A etiqueta já está colada, tá? E, como eu disse, não tem como arrancar, tá? Ela é muito forte, ok? Aí o que acontece? Se você vai trabalhar com ferro de passar, qual é o problema? A gente até vende, em alguns casos, um kit. Então, o que é o kit? O kit é um pedaço do silicone, um pouquinho maior que a etiqueta, o silicone está aqui. A pessoa vai ter o ferro de passar, que seria essa chapa quente aqui, e o resto é na mão. Então a pessoa que está fazendo a aplicação, eu tenho até um vídeo explicando isso, como que deve ser feito. Mas o que acontece? O operador depende totalmente dele o serviço. Então assim, ele tem que tentar achar naquele ferro de passar a temperatura de 190 graus ou algo aproximado, tá? E aí, como é que você vai fazer isso? Só se você tiver um termômetro laser para ver. Aí, inclusive tem ferro de passar, em 2 casos a gente pegou ferro de passar que não estava atingindo a temperatura. Aí teve que trocar, né, jogou fora, pegou outro, aí funcionou. Então você tem que fazer tudo isso sozinho. Também não pode ser ferro a vapor inclusive tem as bolinhas lá, que não fica deixando marcada a etiqueta, então é muito mais trabalhoso. E a pessoa que está fazendo a força, ela precisa fazer um certo movimento, tem que ter uma técnica específica, ela tem que fazer isso sempre. A prensa não, como vocês viram, eu soltei ela aqui. Eu solto ela, na hora que termina o serviço, né? Eu solto, tá com pressão, tá contando. Então na hora que eu levanto, pronto, tirei, ela fez tudo sozinha, ok? Eu vou remover agora, para vocês verem como é que funciona, porque eventualmente você pode errar o nome da pessoa, ou pode colocar na roupa de outra pessoa, né? E tem que tirar. Então aqui eu vou... Aqui eu não travo normalmente, eu só seguro. Eu vou deixar ao mesmo tempo a mesma temperatura porque eu quero que o material amoleça para poder sair. Então, aqui é um extrator de grampo, eu tiro a etiqueta, tá? Essa etiqueta, ela já não pode ser mais usada, tá? Porque o adesivo ficou na roupa, tá? Mas, por mais fácil que pareça essa remoção, durante todo o processo de lavanderia, ela não sai, tá? Mesmo porque precisa de 190 graus, nenhum processo na lavanderia chega a isso, ok? Basicamente, acho que o que eu tinha para passar era isso, tá? A gente tem uma equipe para atender, seja na parte comercial para negociar, pode ser que fale comigo, pode ser que fale com outro assistente comercial. A gente tem um técnico também para trabalhar com o cliente quando ele compra a impressora, seja com a gente ou seja com outra, de outra forma. Às vezes o cliente tem impressora, a gente só analisa se a impressora serve, a gente ajuda ele a fazer a impressora funcionar com o software correto, tá? Isso aí não tem problema nenhum, a gente tem equipe de suporte para fazer tudo isso funcionar, ok? Os preços dependem de alguns fatores, tá? Então, a etiqueta é branca, totalmente, a etiqueta tem um logotipo, a etiqueta tem algum dado variável, não tem um dado variável, vai com código de barras, vai totalmente em branco para a impressora com o ribbon. Então, tudo isso faz com que o tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui internamente seja diferente e também por isso os preços mudam, tá ok? Mas aí a gente vai deixar o contato, tá, aqui no final do vídeo, para que vocês possam solicitar as propostas e buscar a melhor forma de trabalho para o seu caso, tá? A gente vai ficar aqui à disposição e agradeço muito por você ter assistido esse vídeo aqui até o final. Obrigado!